é errado atribuir todo o pecado, todo o mal que acontece na minha vida ao demônio. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que o demônio se alegra muito com o que o mundo faz, se alegra muito com as nossas fraquezas, e que na prática, eles os três, os inimigos da alma, estão trabalhando, digamos, em equipe, em conjunto, não é? São uma equipe, os três inimigos. O demônio conhece as nossas fraquezas, então tentações, aí onde dói. E o mundo trabalham em equipe, mas o demônio não é. Podemos dizer, remotamente, a causa de todo o mal, no sentido que o primeiro pecado entrou por tentação diabólica. Só nesse sentido é que o demônio é a causa de todo o mal do mundo. Todo o mal entrou por causa da tentação de Satanás, do pecado que Adão cometeu. Então, 2 erros que devemos evitar. E tem uma consequência prática muito importante. Você não tem que ter medo do demônio, meu irmão. Nunca. Pelo contrário, um cristão na graça de Deus, o demônio não suporta. Não suporta. Padre, que tipos de ação pode realizar o demônio? Então, normalmente se divide em 2 grupos. Tem aquilo que nós chamamos as tentações. Essa podemos chamar a atividade normal do demônio. Todo mundo é tentado pelo demônio nesta vida. Sim. Jesus foi tentado por o demônio. Sim, foi tentado por o demônio. E no Pai Nosso, se você tiver atenção, Jesus não nos ensinou a pedir para não ter tentações, mas para não cair nas tentações. Por quê, Padre? Porque Deus não nos ensinou a pedir a libertação das tentações. Por que é que Deus permite as tentações? É uma boa pergunta. Porque Deus, através das tentações, nos faz crescer espiritualmente. Estamos em combate. E quando nós temos tentações e vencemos as tentações, o que acontece? Crescem em nós todas as virtudes. Espiritualmente você se fortalece quando vence a tentação. Aquela tentação de preguiça, aquela tentação de gula, aquela tentação de ira. Quando você vence, você cresce na coragem, na paciência, na sobriedade, em todas as virtudes. E isso alarga o seu coração para amar a Deus e amar os seus irmãos. Depois tem alguns distúrbios, pois tem a atividade diabólica sobre nós, sobre esse mundo, que é de caráter mais extraordinário, que não são tentações, simplesmente. É outro gênero de ação diabólica sobre o mundo. E aqui cito o que a igreja ensina, é muito claro. Diz a igreja, isso é do ritual dos exorcismos, do livro que os padres usam nos exorcismos. A maléfica e a diversa ação do diabo e dos demônios afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. A igreja te ensina, meu irmão, que a ação do demônio afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. É muito claro. O demônio pode agir sobre as pessoas, sobre coisas, sobre lugares. E no Novo Testamento temos um montão de casos. Todos conhecemos a palavra. Não vou estar lendo todos, porque são tantos, né? Tem uma história divertida que uma vez um bispo disse para o Prado à Morte lá de Itália que esse negócio de exorcismo e de demônio
é uma coisa muito estranha. E o padre Amotti virou para o bispo e disse: Senhor bispo, e tenho 4 livros muito interessantes sobre este tema que o senhor pode ler. E ele disse: ah é? Quais são? São os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos. E o Papa João Paulo II dizia: quem não acredita na existência do demônio, não acredita em Deus. Deus nos revelou que existe. Padre, que coisas nos ajudam a destruir esse domínio que o demônio pode alcançar sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os lugares? Tem lá na minha terra uma vizinha, uma prima que tem problemas. Que posso dizer para ela? A coisa mais importante perceber é ajudar a sua vizinha, ajudar todos aqueles que você vê que se sentem atacados de uma maneira mais extraordinária por demônio, e isso vale também para todo mundo, que a coisa mais importante é viver na graça de Deus. Viver, estar unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a chave. Essa é a chave. Se você estiver na graça de Deus, o inimigo de Deus não tem nenhuma chance. Não pode, não consegue. Você está mais que protegido. Pelo contrário, se você reza, ele foge. Vou contar um caso que não foi comigo, mas que é um testemunho muito bonito. Aconteceu aqui na América Latina. Tinha um jovem que está vivo, esse testemunho está no YouTube, podem ver, que lá na cidade dele se apaixonou por uma moça muito bonita e começou se aproximando, vendo, e um dia essa moça pegou nele e levou ele para um ritual satânico. E esse jovem nem sabia para onde ia. Ele queria estar perto dessa menina. Mas entrou numa casa com ela. Sentaram numa mesa, se vestiram e iniciaram muitos rituais satânicos. E ele ficou muito impressionado porque o demônio faz coisas muito prodigiosas, né? Os copos da mesa, ele conta, levantam, as cadeiras levantavam, e ele ficou fascinado com esse poder. E tinha um sacerdote negro, etc, etc. E começou entrando no satanismo muito forte, lendo os livros dos rituais, e depois tem um montão de coisas, sacrifícios de animais e coisas muito más. Sabe qual é o dia, sabe qual é a maior festa para os satanistas do ano? Halloween. E agora está pegando a moda nas escolas. Aqui no Brasil, penso que também. Cuidado, cuidado. Na véspera de Todos os Santos, 31 de outubro. É uma festa diabólica, essa festa. Abre o olho, avisa os seus familiares, não deixa os seus filhos participar. A noite das bruxas, dizem lá na Europa. Então esse jovem começou entrando no satanismo com muita força. Começou vendo Satanás na parede, nas suas sombras. Começou falando línguas que não conhecia, latim, outras línguas. E começou conseguindo, com os feitiços, com os sacrifícios de animais, fazer malefícios, afetar, controlar a vida de outras pessoas. Muitas. E ele conta, você pode ver o testemunho dele. O demônio deu tudo para ele, conseguia tudo, controlar as pessoas sem explicação mudavam de comportamento, por causa dos malefícios. Mas chegou um momento em que ele se apaixonou por outra menina que chegou lá no bairro. Já passaram uns tempos, né?
E ele sempre, Satanás estava dando para ele tanto poder, e ele quis essa menina, e se começou aproximando, e fez como sempre fazia, começou sacrificando animais, mas ficou impressionado porque, por a primeira vez na vida dele, as bruxarias, as macumbas não estavam funcionando. Uma moça jovem, mas não pegava nada, ela era feliz e se começou aproximando, se fez amigo e descobriu o segredo. O segredo é essa menina acordava de manhã e rezava o terço. E depois de rezar o terço, ia na Santa Missa. Todos os dias. Todos os dias. E ele conta, bem engraçado também, que ela ia na missa, mas não ficava lá no meio. Ficava no primeiro banco. Primeiro banco. E é lógico, se você ama Jesus, quer ficar no último banco? Não faz sentido. E depois, à noite, no final do dia, outro terço. Rezava duas vezes o terço por dia, e ia na missa e recebia Jesus em comunhão todos os dias. Essas são as armas do céu, viver na graça de Deus. E o que aconteceu? A menina também começou gostando do rapaz, do satanista. Não sabia que ele era satanista. Ele estava fazendo teatro. Ia na missa com ela e não conseguia ficar na igreja. Se sentia muito mal. Quando começava a Santa Missa, ele dizia, eu tinha que sair, tinha uma força que não posso mais. Não posso mais. E ela começou rezando por ele, sem saber muito bem qual era o problema dele. E o que aconteceu? Ele começou perdendo os poderes que o demônio dava para ele. Uma menina jovem, rezando o terço, indo na missa, arrasou! E ele começou se libertando, e sobretudo se começou convertendo, o coração dele mudou, ele abriu o olho, ele se arrependeu, ele se confessou, e hoje dá glória ao Senhor, e serve Jesus.